A paz do Senhor. Glória a Deus. Estou aqui para contar um relato que aconteceu comigo há muitos anos atrás e como é importante a gente entender que Deus também diz não. Isso aconteceu ainda quando estava novo na fé, né, e como pregador de Deus pentecostal, fui convidado para ministrar uma palavra, né, em um culto de missões. E logo que recebi esse convite, né, de pregar, ainda novo convertido, mas cheio da unção, cheio do poder de Deus, eu fiquei muito feliz em receber um convite para pregar em um culto de missões que seria, né, dirigido aí pelos jovens. E rapidamente eu corri para a Bíblia, pedindo a Deus uma palavra, e eu abri em Atos, né, dos Apóstolos, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ia pregar sobre missão. Então eu disse, eu vou ler aqui, né, a primeira missão do apóstolo Paulo, vai ser muito interessante, pedindo a Deus aí uma palavra para que pudesse dar àqueles que estariam ali. E o interessante é que eu comecei ali no capítulo 16, falando sobre Timóteo, né, filho da fé do apóstolo Paulo, e falando ali de onde Paulo estava passando. Mas quando chega no verso 6, ele vai dizer que Paulo vai passar por algumas cidades e o Espírito Santo o impediu de pregar a palavra na Ásia. E quando eu acabei de ler esse versículo, Deus disse para mim, não é para você ir pregar. E naquele momento, né, como um novo convertido pentecostal, repreendi aquela palavra. Ouvi claramente Deus dizer, não é para você ir pregar. Mas como estava naquela empolgação de novo convertido para ir pregar, né, então eu falei, não, isso não é Deus falando, isso é o inimigo. Né, Deus não vai querer que pregue a palavra. Então, né, comecei a estudar e chegou o dia da pregação. Naquela época eu não tinha carro, só o meu irmão, o presbítero Anselmo, dirigia, e a gente pegou um carro emprestado, né? A gente pegou um carro emprestado do meu irmão, para que a gente pudesse estar indo até essa localidade. Era um lugar distante, era uma roça, e então a gente precisou de um carro. E a gente pegou o carro emprestado do meu irmão também, né? Todos nós eram novos convertidos, nós tínhamos aceitado Jesus no mês de outubro de 2003, né? Todos aceitamos juntos. Era novo convertido, então vamos lá, vai ser bênção. Minha mãe foi junto e pegamos o carro emprestado para ir a este lugar para pregar a palavra. E quando nós estávamos indo, de repente, um carro parado no encostamento e, né, esse carro não deu seta, não deu nada, mas quando o nosso carro estava passando do lado dele, ele jogou em cima do nosso carro, o carro bateu, né? Bateu, a gente rodou na pista e na hora eu lembrei assim, não é para você ir pregar. Mas mais uma vez eu falei, não, está repreendido, né? Se o inimigo está lutando para eu não chegar lá, com certeza Deus tem uma obra grande para realizar naquele lugar. E aí o carro todo amassado, a gente foi assim mesmo, né? E minha mãe, meus irmãos, né, falando, vai ser bênção lá, porque, né, Deus vai fazer uma obra, o inimigo está lutando contra. Quando chegamos no lugar, né? O lugar era bem distante, bem no interior, não tinha iluminação pública, né, não tinha assim muita iluminação, muito escuro o lugar, e a gente chegou e tinha somente um barzinho aberto, e o rapaz estava muito bêbado, tinha um rapaz muito bêbado, e a gente perguntou, e aí, onde é a igreja aqui? Né, eu estou vindo aqui pregar, e o rapaz muito bêbado falou assim, ih, rapaz, a igreja está fechada, né, a igreja não está aberta, não. E mais uma vez ali, né, nós falamos, não, está repreendido em nome de Jesus. Lá dentro do meu coração eu lembrava daquela palavra, não é para você ir pregar. Mas eu falei, não, esse homem aí está sendo usado pelo maligno, em nome de Jesus, vamos achar essa igreja. E conseguimos achar a igreja. Chegamos lá, a igreja estava realmente fechada, né? Não tinha ninguém, uma escuridão, né? Porque não tinha iluminação pública no lugar, e a gente viu, né, que não tinha ninguém. Então a gente começou a gritar, começou a berrar naquele lugar, falando, né, chamando alguém. De repente, lá do meio do mato, apareceu um rapaz, um senhor, dizendo que era né, o que cuidava da igreja, o zelador da igreja, dizendo que o culto já tinha acontecido às 3 horas da tarde. Né? A pessoa que me convidou não me anunciou que seria às 3 horas da tarde. Nós estávamos acostumados com o culto às 19h30, e quando chegou lá, disse assim, você é o Maurício, né? Você que vai me ver, estava convidado a pregar a palavra. É verdade, nós estávamos aguardando, mas como você não chegou, o culto era 3 horas da tarde, porque aqui é roça, os irmãos vão dormir cedo,
né, não tem iluminação, então o culto foi às 3 horas, Deus enviou um rapaz aqui, pregou uma palavra, foi uma bênção, e na hora, né, eu lembrei do versículo mais uma vez, não era o Senhor, estava me impedindo. Então, né, cuidado quando Deus diz não para você, né, atenda o não de Deus, né? Naquele dia nós saímos de lá com muitos prejuízos, né, carro amassado, né, não cultuamos a Deus, então eu tive essa experiência e eu, né, quis aqui compartilhar com os amados irmãos, quando Deus disser não, é não, amém? Que Deus abençoe a sua vida, se essa experiência foi bênção para a sua vida, compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam, quando Deus disser não, é não. Que Deus te abençoe, um forte abraço, Prefeito Maurício, e até o próximo vídeo. Deus abençoe.